Capítulo 3. Não é um riso aberto, caricatural, mas um sorriso quase íntimo, derramado para dentro. Observa-se um repuxar dos lábios, que expõem os dentes e esgarçam a pele das bochechas e do pescoço. É uma composição introspectiva, coadjuvada pelos olhos baixos, espreitando o martelo em sua descida vigorosa conduzido por sua mão direita. Quando se ouve o som da madeira contra a madeira, mais uma empresa pública foi vendida. A mão, a face e o sorriso pertencem a José Serra. A Light do Rio pertence à Eletrobras. Na foto histórica, os gestos e as emoções estão congelados, mas o patrimônio público moveu-se, passou a ser privado. O leilão, no dia 21 de maio de 1996, dava continuidade ao Programa Federal de Desestatização. Fernando Henrique Cardoso deflagrar o programa em 1995. Estreou com a venda da Celsa, a Companhia de Eletricidade do Espírito Santo. E a mão de Serra também brandiu o martelo. Nenhum político, mesmo os que privatizaram ou pretendem privatizar, recebe de bom grado a fama de privatizador. Mas, nos anos 1990, o que hoje é estigma era então condição inexorável para ser aceito na modernidade. O discurso tucano, hoje omisso quanto ao passado, possui a arrogância dos donos da verdade. Mas está tudo registrado. As lamúrias da revista Veja quanto à lentidão na venda das estatais receberam uma resposta rápida e reconfortante. O ministro José Serra, do Planejamento, anunciou um ritmo mais veloz na venda das estatais e encaixou as empresas de energia elétrica na lista das privatizáveis. Prometeu e cumpriu, vibrando ele próprio o martelo na Celsa, no mesmo ano, e na Light, no ano seguinte. E o presidente FHC expressou-se com tal ênfase que merece um parágrafo inteiro. É preciso dizer sempre e em todo lugar que este governo não retarda a privatização, não é contra nenhuma privatização e vai vender tudo o que der para vender. Em 1996, a Companhia Vale do Rio Doce estava na relação das empresas a serem privatizadas, mas a descoberta de uma jazida de ouro no Pará ameaçava melar a futura negociação. Ficaria mais difícil torrar a segunda maior mineradora do mundo, com 40 empresas e faturamento de 2 bilhões de dólares, ano. Entrevistado, Serra mandou seu recado: a descoberta dessa mina não altera em nada o processo de privatização. Só o preço que poderá ser maior, avisou o ministro do Planejamento de FHC. Como se ainda fosse necessário algum esclarecimento, o ex-presidente, em entrevista recente a Veja.com, que ganhou popularidade inesperada via YouTube, testemunhou: o Serra foi um dos que mais lutaram em favor da privatização da Vale. Muita gente diz o Serra é isso e aquilo. Não. E, da privatização, da Light também. O Serra, acrescentou o ex-presidente para que não pairasse dúvida. Pensando vender tudo o que der para vender, o governo do PSDB projetou tocar adiante, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ou a Pequena Luz, deixando-os do tamanho de bancos de segunda linha. Registrado nos anais do Ministério da Fazenda, o Memorando de Política Econômica, de 8 de março de 1999, no alvorecer do segundo mandato de FHC, descreve um plano de privatização parcial do BB e da CEV. Está no item 18 do documento e consiste na venda de componentes estratégicos ou na transformação das duas instituições em bancos de segunda linha. Atualmente líder no seu setor e dona de um patrimônio de 200 bilhões reais, a distribuidora de títulos e valores imobiliários do Banco BB, DTVM, seria privatizada. No item 27, trata-se da venda de Furnas, incluída na entrega a particulares das empresas federais geradoras de energia. O governo ainda planejava vender todas as suas ações sem direito a voto na Petrobras. Independentemente do juízo que cada um possa fazer sobre a eficácia ou ineficácia do Estado ao gerir os bens públicos, ninguém precisa ser um inimigo do mercado para perceber que o modelo de privatização que assolou o Brasil nos anos FHC não foi, para ser leniente, o mais adequado aos interesses do país e do seu povo. Nem mesmo a Nossa Senhora Aparecida do fundamentalismo neoliberal,
A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher teve o atrevimento de fazer o que foi feito na desestatização brasileira. Nos anos 1980, Thatcher levou ao martelo as estatais inglesas, pulverizando suas ações e multiplicando o número de acionistas. Contrapondo-se a essa democratização, o jeito tucano de torrar estatais envolveu doação de empresas estatais, a preços baixos, a poucos grupos empresariais. Antes, porém, as estatais e seus servidores passaram a ser perseguidos e linchados diariamente nas manchetes. O Estado passou a ser o grande Satã, semeando-se uma ira santa contra sua presença na economia e um fogo constante dirigido aos seus serviços. Seus erros foram escancarados e seus acertos, subtraídos. Era preciso preparar o clima para vender as estatais, fossem quais fossem. As pessoas precisavam entender que leiloar patrimônio público seria um benefício para todos. O Estado reduziria suas dívidas interna e externa e receberia um aporte de dólares que permitiria que se dedicasse somente à saúde, à educação e a um ou outro setor. E todos se livrariam daqueles trastes que não se sabia, afinal porque ainda continuavam existindo. Na prática, a teoria acabou sendo outra. O torra-torra das estatais não capitalizou o Estado, ao contrário, as dívidas interna e externa aumentaram, porque o governo engoliu o débito das estatais leiloadas para torná-las mais palatáveis aos compradores e ainda as multinacionais não trouxeram capital próprio para o Brasil. Em vez disso, contraíram empréstimos no exterior e, assim, fizeram crescer a dívida externa. 5 Para agravar o quadro, os cofres nacionais financiaram a aquisição das estatais e aceitaram moedas podres, títulos públicos adquiridos por metade do valor de face, na negociação. Alguns casos clássicos do processo ajudam a esclarecer o que se passou. Na privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, dos R$1,05 bilhão pagos pela maior siderúrgica da América Latina e marco da industrialização nacional no pós-guerra, R$1 bilhão era formado de moedas podres. Nos cofres públicos só ingressaram, de verdade, R$38 milhões. E, como se o incrível obtasse o inacreditável, as moedas podres foram leiloadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Nesta matriótica, 6 na qual as aberrações brotam uma do interior da outra, o BNDES ainda financiou a aquisição das moedas podres com prazo de 12 anos para pagá-las. Na privatização da Ferrovia Paulista S.A. FEPASA, o governo de São Paulo, sob o PSDB de Mário Covas, demitiu 10 mil funcionários e assumiu a responsabilidade pelos 50 mil aposentados da ferrovia. No Rio, o também tucano Marcelo Alencar realizou proeza maior, vendeu o Baner para o Itaú por R$330 milhões, mas antes da privatização demitiu 6,2 mil dos 12 mil funcionários do Banco Estadual. Como precisava pagar indenizações, aposentadorias e o plano de pensões dos servidores, pegou um empréstimo de R$3,3 bilhões, ou seja, 10 vezes superior ao que apurou no leilão. Na verdade, 20 vezes superior, porque o Rio só recebeu R$165 milhões, isto porque aceitou moedas podres, com metade do valor de face. A temporada de bondades com dinheiro público ultrapassou os preços baixos, os financiamentos, as prestações em 12 anos e as moedas podres. Nos anos que antecederam a transferência das estatais para o controle privado, suas tarifas sofreram uma sequência de reajustes para que as empresas privatizadas não tivessem de enfrentar o risco de protesto e indignação do consumidor. No caso das tarifas telefônicas, aumentos de até 500% a partir de 1995 e, no caso da energia elétrica, de 150%. Tais custos ficaram com o Estado e o cidadão. Mas a cereja do bolo foram os empréstimos do BNDES. Quem adquiriu uma estatal imediatamente se habilitava a contratar financiamentos oficiais com juros abaixo dos patamares do mercado. Comprada com moedas podres, a CSN foi contemplada com $1,1 bilhão. E a LID, onde Serra bateu seu martelo, ganhou R$730 milhões.
O resultado de tudo isso é que, em dezembro de 1998, quando já haviam sido leiloadas grandes empresas como a Vale, Embraer, Usiminas, Copesu, CSN, Lind, a Cesita e as ferrovias, havia um descompasso entre expectativa e realidade. Enquanto o governo FHC afirmava ter arrecadado $85,2 bilhões no processo, o jornalista econômico Lois Hilbund publicava no seu best-seller O Brasil Privatizado que o país pagara para vender suas estatais. Este pagamento atingira $87,6 bilhões, portanto $2,4 bilhões a mais do que recebera. Reunindo 7 itens que conseguiu calcular vendas a prazo com dinheiro já contabilizado, mas fora dos cofres públicos, dívidas absorvidas, juros de 15% sobre dívidas assumidas, investimento nas estatais antes do leilão, juros sobre tais investimentos, uso de moedas podres e mais erro e $1,7 bilhão deixados nos cofres das estatais privatizadas. Hilbund chegou ao seu valor. Mais 5 itens, entre eles custo de demissões e compromissos com fundos de pensão, considerados incalculáveis, não integram a coluna das despesas. Por tudo isso, não foi graciosamente que o Prêmio Nobel de Economia, 2001, Joseph Stiglitz cunhou um neologismo ácido ao definir a onda privatista que avassalou as economias do terceiro mundo. Ex-economista-chefe do Banco Mundial, Stiglitz interpreta o que ocorreu como briberization e não privatization, sendo que bribery constitui-se crime significa oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer bem ou valor para influenciar as decisões de funcionário público ou outra pessoa em cargo de confiança. A raiz da palavra, bribe, é discutível, mas vincula-se à coisa roubada desde o século XIV, sendo percebida como um jargão de ladrões e, com a acepção de favores adquiridos por meio de corrupção desde 1530. De forma mais clara, o que houve no Brasil não foi privatização mas propinização. A versão local da praxis foi batizada como privataria pelo jornalista Elio Gaspari, ao casar, com felicidade, os vocábulos privatização e pirataria. A luta travada pelo butim das estatais reuniu empreendedores, aventureiros e predadores. De um e do outro lado do balcão e, até mesmo, nos dois lados simultaneamente. A trajetória de alguns deles está neste livro. Nele, estão as passadas largas dos grandes predadores. No Parque Jurássico dos usos e costumes republicanos movem-se como o tiranossauro Rex e, com o poder do dinheiro e o dinheiro do poder, devoram as principais presas. E aos pequenos, como o Velociraptor. Pequenos, porém não menos vorazes. Astuciosos, agindo em bandos, usam repetidamente o mesmo método de ataque para engolir sua fatia dos despojos. Como as páginas que vêm pela frente se encarregarão de demonstrar.